Olá pessoal, tudo bem? Alunos do primeiro ano E e F, né? Nossa disciplina de redação. Como é que vocês estão? Como é que foram de férias, né? Bem-vindo ao segundo semestre letivo. Iniciaremos nossas aulas de revisão e hoje vamos trabalhar o gênero resumo, né? Um gênero que nós já trabalhamos no primeiro semestre e que na aula de hoje nós vamos tirar todas as dúvidas, tá certo, pessoal? O resumo é um gênero muito presente na nossa vida, nos nossos trabalhos escolares e importante para a nossa formação, né? Agora como alunos de nível fundamental, de nível médio, e vamos precisar também na faculdade, tá, pessoal? Que é o resumo, né? Nada mais é do que um texto reduzido a seus tópicos principais, sem a presença de comentários ou julgamentos. Um resumo não é uma crítica, assim como a resenha não é. O objetivo do resumo é informar sobre o que é mais importante em determinado texto. Então, como nós já vimos em aulas anteriores, o resumo, né, é apenas sintetizar o texto com as ideias do autor, sem seus julgamentos, sem os seus comentários, sem dar sua opinião. É apenas resumir, como o próprio nome já diz, o texto. Como é que se faz um resumo, né? Dê ao leitor informações básicas sobre o texto original, no mínimo autor e título, tem que ter, né, do resumo, a identificação autor e título. Apresente as ideias principais e as relações existentes entre elas, né? O texto tem as ideias principais e essa relação entre cada frase, entre cada parágrafo. Mencione o autor do texto original em diversas partes do resumo e de formas diferentes. Tem que aparecer, o texto não é seu, o texto é de um autor. E você não pode fazer desse texto como se fosse seu, né? Atente para a correção gramatical, escrever de forma correta, evitar erro de ortografia, de gramática e usar o vocabulário adequado à situação, né? Usar palavras que fazem parte de um resumo. Lembrando que a gente fala de um jeito e escreve de outro. Então, estamos escrevendo, tem que usar o português corretamente. E um bom resumo, pessoal, ele deve ser breve e conciso, né? O que é isso? No resumo de um texto, por exemplo, devemos deixar de lado os exemplos dados pelo autor. Isso aí o texto fica longo, então nós estamos resumindo, sintetizando. Então não podemos colocar no texto nesses exemplos. O resumo ele tem que ser pessoal, né? Ele deve ser bem feito com suas próprias palavras, é o resultado de uma de sua leitura, certo? Sua leitura do texto, você vai resumir. Um bom resumo deve ser logicamente estruturado, né? Não é apenas um apanhado de frases soltas, mas as ideias devem ser apresentadas em ordem cronológica e conforme apresenta o texto, né? O texto do resumo deve ser compreensível, não é porque você está resumindo que o texto vai ficar incompreensível, ele tem que ter essa complexidade, tem que entender, o autor tem que entender, né, o seu texto, por isso que ele tem que ser compreensível. Ele tem que ser gramaticalmente correto, né? Deve demonstrar o uso adequado da língua portuguesa, tá certo, pessoal? E todo resumo, gente, ele tem os pontos principais de qualquer texto: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, né? Não é porque é um resumo que eu vou excluir alguma dessas partes, né? Então, o que é a introdução, que a gente já viu, né? É a apresentação do autor, tem que ter as suas credenciais, formação e atuação. A do livro também é a exposição em linhas gerais, das ideias mais importantes da estrutura do livro ou obra. Dependendo se você está fazendo o resumo, está fazendo o resumo de um texto, está fazendo o resumo de um livro. E no final, pessoal, você vai colocar a referência completa, seja do livro, seja do autor, né? Sempre lembrando que o texto não é seu, você está apenas resumindo. Tem que ter também o desenvolvimento, né? Que é o assunto do texto, o objetivo, a metodologia, critérios utilizados e articulação das ideias. Cuidado com as conjunções, pessoal, a menos que, ou verbos que indiquem circunstância, deve ser, pode ser, né? Lembre que você não vai dar a sua ideia, você vai resumir as ideias do autor, né, de forma compreensiva. Também deve evitar termos como somente e quase, para que o sentido do texto não seja prejudicado, e deve-se estar atento para não se assumir as ideias do autor como se fossem próprias. Essa frase é importantíssima. As ideias não são suas, e quando você assume a ideia do autor, você está plagiando, né? E é um crime, é algo que não pode ser feito.
No texto nós também temos a conclusão, que é a síntese dos principais argumentos do autor, né? Todo autor tem os seus argumentos. Resumindo, pessoal, né, de um texto, de a conclusão geral, de um resumo, ele é um gênero textual, né, um gênero discursivo de suma importância na vida acadêmica do aluno, né? Vocês usaram o resumo no fundamental, no médio, vão usar na faculdade. Então, sua utilização habilita o aluno discente na capacidade de síntese, objetividade e clareza na produção textual e exige proficiência em leitura. Se faz um bom texto, se resume um bom texto, ou se resume de forma correta, quem é um leitor proficiente. E o produtor de um resumo precisa dar conta de registrar as conclusões do autor, né? Tem que ter, as conclusões não são suas. Além da clareza e objetividade com concisão e precisão. Dessa forma, contribui para a excelência do aluno na leitura e na produção textual. Então, vamos aí fazer bons resumos. Tenho aqui um exemplo de um resumo acadêmico, né? No resumo acadêmico, a gente vai precisar ler todo, mas depois você pode ler com calma. Ele fala do objetivo, né, do texto, as ideias principais, e no final tem as palavras-chave, né, que no caso aqui, agências reguladoras, regulamento, desestatização e fundamento, né, são as palavras-chave, as palavras principais do resumo. E aqui nós temos a nossa frase de reflexão. Antes de concluir, né, lembrar vocês que ainda não se inscreveu no canal da escola, se inscreva, já se conecta, né, deixe o seu joinha, assista todas as aulas, se tiver dúvida, assista novamente, né, para que vocês consigam compreender cada aula. Então, pessoal, deixo aqui para vocês essa frase, né, do mundo das mensagens. O tempo passa tão rápido, pessoas entram e saem da sua vida. Você nunca deve perder a oportunidade de dizer a essas pessoas o quanto elas significam para você. Então, principalmente nessa situação de pandemia, né, a gente sempre tem que dizer que ama o outro, que elas são importantes na nossa vida. Então, um forte abraço, tudo de bom e até o nosso próximo encontro.